Olá, meus amores, mais uma quinta-feira, mais um Fala Galisteu, hoje para lá de especial, porque eu vou conversar com uma mulher que é simplesmente sensacional. Eu sou amiga, eu sou fã, eu sigo aonde ela for. Ela é atriz, ela é humorista, é repórter, apresentadora, é uma artista multifacetada que quebrou barreiras, foi uma das pioneiras da televisão brasileira. Ela integrou o elenco de diversos programas, como o Goulart de Andrade, o programa da Hebe, o Flash, A Praça é Nossa, Cante Se Puder e outros mais. Fez novelas, fez rádio, fez cinema. A paixão da vida dela é teatro. Participou de uma novela na Rede Globo e este ano atuou nos cinemas no filme Quem Vai Ficar com o Mário. Ela encanta por onde passa com seu carisma, com seu talento, com a sua inteligência e com a sua história de vida. Fala, Nani People! Eu tenho um babado pra te contar, amiga. Lembra daquele vestido que eu comprei? Você não vai acreditar o que meu marido falou ontem. Sério. Fala, Galisteu. Minha amiga Nani People, eu quero saber se eu posso dizer que você fez da sua vida uma linda colcha de retalhos. Olha, muito bem. Será? Porque você começou, teve a questão, motivo de discórdia entre os seus avós maternos, certo? Não, na verdade, a discórdia... já começa explicando, vai. A discórdia dos avós maternos foi do casamento da minha mãe. Da minha mãe. Meus avós maternos não aprovavam o casamento da minha mãe, porque mamãe era uma fidalga, ariana, branca. Papai era filho de uma empregada, de uma cozinheira de fazenda, negro, e não era formado. Isso em 1950 e poucos era um grande problema. Nossa, eram muitos problemas. Não podia separar. Não se casava impunemente uma branca com negro. Não se casava. Eu nasci numa cidade chamada Machado, fui criado em Serrania, que era a terra da mamãe, Machado, terra do papai. Cidade do papai. E Serrania, pra você ter uma ideia, até quando eu mudei para Poços, tinha o Clube dos Brancos e o Clube dos Pretos. Tinha esse apartheid na cidade. Então, a mãe, quando ousou namorar o meu pai, em 1950 e poucos, por ele não ser um homem estudado, um homem formado e tal, foi escândalo de praça pública, né? A filha do comerciante mais famoso da cidade namorar o filho de uma cozinheira de fazenda e tal, enfim. Foi aquele namoro então começou antes a confusão já. Começou já. Então, aí o que aconteceu? Mas o que é do homem, o bicho não come, né, meu bem? Eu acho que essa força de ir atrás das minhas coisas veio da minha mãe. O que aconteceu? Mamãe exportaram a mãe para São Paulo, arrumaram emprego para a mãe no Correio, ver se ela esquecia. Naquele tempo, de São Paulo, Minas, imagina a distância que não era 1958, 59, estrada de terra, era tudo por carta, né? Aí papai foi sair com uma prima lá em Machado e tal, e começou a namorico inconsequente, acabou que ela engravidou e ele casou-se com ela. E aí a mamãe ficou literalmente a ver navios. Ele ficou, acho que uns 6, 7 anos casado, nasceu um filho. No segundo parto da mulher, nasceram gêmeas, ela teve eclâmpsia. E aí, ela, quando soube que o papai ficou viúvo, na hora que ela recebeu uma carta de uma amiga dela, falando, Carola ficou viúvo, ela bateu na mesa e falou assim, ó, agora eu caso. Ela moveu céus e terras, voltou para Minas, ela namorou, noivou e casou num ano e 2 meses. Ela casou-se com o papai já com 35 anos. Ter 35 anos, 1961, Adriano, você sabe que era... Se hoje eu vejo as novinhas falar assim, ai, Nani, eu tô com 28, eu tô velha. Eu me sinto o retorno da múmia, porque se hoje em dia com 28 você acha velho, imagina 61. Então, a mãe casou com o papai com 35 anos, ele já viúvo, e aí eu fui nascer, ela tinha 40 já, e a gente teve 2 irmãos. Então, acho que eu aprendi com a minha mãe a ir atrás dos meus sonhos, atrás das minhas coisas, e não levar o não como resposta. E aí, não só minha mãe, eu fui criada por mulheres muito fortes, muito donas de si, mulheres que, assim, o meu avô teve 8 filhos. Quem são elas? Vamos falar dessas mulheres. Elvira, que era mais velha, Clara, que era do meio, mamãe era Ivone, mas minha avó teve 8 filhos. E criou 3. Animada. Meu bem, o último foi fórceps. Meu Deus do céu. E naquele tempo, esquece a palavra médico. Era tudo em casa, com parteira. Era tudo assim, entendeu? Minha avó era parteira, nasceu... Então, minha avó nasceu no ano da libertação dos escravos. A minha avó. Então, assim, era muito, muito custoso, muito difícil. Meu avô foi comerciante de 40 anos e tal. Enfim, eu tive uma família muito amável, muito querida, com muitos valores, muito aristocrática,
muito Mas nada muito fácil, né, Nani? Nada muito fácil, né? Não, Sempre uma controvérsia, não, uma confusão. Por isso que eu falei da coxa de retalhos, que bem ou mal, essas dificuldades te transformaram nessa mulher que você é hoje, porque toda a história da sua família vive em você, né, de alguma maneira. Mas a minha condição já foi nitidamente visível, acho que nos primeiros dias de berçário já era visível já. Para, você no berçário já fofa. Eu não nasci, eu estreiei, eu já chorava fazendo dueto, entendeu? Você tem memória de quando você era pequena? Eu lembro. Do seu jeito, assim? Você tem essa memória, não? Eu lembro que assim, minha tia era comerciante, ela tinha uma loja de armarinhos, então no final do ano ela fazia uma vitrine com brinquedos. Eu só ia nas bonecas, e ela falava assim, ó, tira o Jorge nas bonecas, que é boneca. Então assim, eu me lembro desde a lembrança mais tênue que eu tenho, mais remota que eu tenho, era eu sempre no meio das meninas. Tanto que eu fui criada até 7 anos e meio, 8 anos em Serrania. Quando eu mudei para Poços de Caldas, eu conto isso tudo, conto a entrevista, eu tive um choque social muito grande que no segundo dia de aula eu podia sair no recreio. Porque enquanto eu estava em Serrania, família aristocrática, família conhecida, morava na praça, todo mundo conhecia. Então as pessoas meio que acostumavam com o meu jeito. Quando eu mudei para Poços, eu era só uma certidão de nascimento a mais. No terceiro dia de aula, eu não podia sair do recreio. Aquele bullying danado, aquela curriola, que naquele tempo não era bullying, era curriola. Não, eu vou dizer mais, Nani. Todas as crianças acho que têm uma história para contar de bullying. Só que como não era bullying, eu também sofri bullying, porque eu tinha coisa do meu nariz, do meu dente, tenho, né? Era o meu dente, era o meu nariz, era o meu jeito. E se eu chegasse em casa, ai de mim, se eu não soubesse me defender na escola. Porque eu chegava em casa, eu era dobrada a confusão. Minha mãe não ia pegar as coisinhas dela e discutir, não. Ela falava, você tem que aprender a se defender. E é de pequena. Então eu não podia nem chegar em casa reclamando, nem chorando, porque eu tinha que me defender lá na escola, saber lidar com essa situação. Não, mas no meu caso eu não sabia por que eu sofria bullying, porque eu já era tão menina, eu estava tão no meu jeito de ser. Entendeu? Eu estava tão já no Mas isso te entristecia, te botava para baixo? Eu não entendia porque eu estava sofrendo aquilo, eu não entendia. Aí a diretora desse grupo escolar que eu fui estudar chamou minha mãe e disse a minha mãe assim, a senhora percebeu que seu filho tem um problema? A minha mãe, no auge da sua sabedoria, disse a essa diretora que era totalmente inquestionável. Dona Elvira, não é um problema, é a condição dele. E cabe a mim, como mãe, a senhora, como educadora, fazer dele a pessoa mais feliz do mundo. E deu certo? Ela daí para frente ou você mudou de escola? Não ficou só aí, não. Ela foi atrás de um deputado, que foi muito correligionário do meu avô, e conseguiu, na época, uma coisa muito difícil que não tinha, que era a bolsa de estudos. Eu fui a primeira bolsista do Colégio Pio XII, que era um colégio experimental, era um colégio tão vanguardista, embora fosse colégio de padres, que a gente tinha aula de artesanato, a gente tinha aula de tecelagem. Então, as mães iam dar escândalo para a professora, eu lembro disso, os filhos iam virar mariquinho porque estavam pegando em agulha. Você acredita nisso? Então, o Pio XII, de certa forma, ele inflou o meu dom natural, que era estar no palco. Então, qualquer coisa que tinha no Pio XII, eu estava no palco. De festa junina, aniversário de ordenação do Monsenhor, eu estava no palco. Então, o Pio XII, de certa forma, me blindou e me incentivou a fazer o que eu fazia. Fez com que o seu talento fosse maior, né? Eu deixei de ser a bichinha e virei artista. Entendeu? Maravilhoso. Então, assim, e você era boa aluna? Você me parece ser uma boa aluna. Nas letras eu arrasava. História, português, geografia, arregaçava. Agora, exatas, esquece. Boa de humanas, que nem eu. Não, esquece, eu passava raspando, Adriano. Passava assim, ó, era 6,5, 7. Até hoje eu passo raspando na exatas. Eu gosto de fazer demais. Eu falo só, sei somar e multiplicar. Dividir e subtrair não é comigo, não. Mas olha o paradoxo, como eu sou louca. Eu fiz no Colégio Pio XII, do primário até o primeiro colegial, que aí no Pio XII é administração e matemática. Para fugir dos números, a louca aqui foi fazer o quê? Química, que dava base para tudo. Aí foi um Deus nos acuda, bem. E o pior, eu passei com honra e louvor e fui oradora da turma. Olha que maravilhosa, você parece... Não, mas peraí, eu decorei os 20 exercícios da prova final. Eu decorei todos os números.
Então, até que eu não consigo decorar hoje em dia nem o nome do hotel que eu estou, do quarto que eu estou, entendeu? No casamento. Não é verdade, você faz espetáculo com texto enorme, com horas no palco. Eu decoro bem, mas número eu não decoro. Eu cheguei do casamento do Porchat e cheguei no hotel e subi. A chave não encaixava. Eu cheguei turva do casamento, do casamento. Quando eu desci, eu falei, querido, não está abrindo o meu quarto. Eu falei, claro, dona Nani, seria um prazer se a senhora estivesse nesse hotel. Você está no hotel do lado. Você não tá. Maravilhoso! É muito maravilhoso. Ninguém pode dar recepção, por quê? Ué, vai que a senhora subiu para encontrar com alguém. Eu vou ser louca de barrada de people na porta, eu toda de gala, com vestido longo, com decote caindo, peito transbordando, entendeu? Aí eu falei para ele assim, quer um docinho, meu filho? Aí deu um docinho da bolsa. Aí fui eu escoltada pelo mensageiro e pelo segurança de braço dado com os dois ali no catete até o hotel do lado, porque eu não decorava o número do hotel que eu estava. Olha que loucura, pra você entender. Ô, Nani, é tão legal voltar um pouquinho na tua história, porque assim, como você mesmo fala, né? Naquela época as coisas eram muito diferentes, mas às vezes eu tenho a sensação era mais fácil, eu acho, algumas coisas. Eu acho que hoje está um pouco difícil. Tem coisas que estão mais fáceis, mas para a gente ser quem a gente quer ser hoje, é tanta luta também, né? Essa luta que não acaba nunca. Não estou falando só pelas condições, eu estou falando também pelo fato da gente colocar a nossa opinião, né? A gente está vivendo um momento em que dar opinião não é legal. Isso, Adriana, é porque as pessoas estão muito polarizadas, né? Então, dividiram o Brasil, né? Dividiram o Brasil. Isso é uma experiência brasileira, não é mundial, é brasileira. Dividiram o Brasil. A internet fez coisas ótimas, mas a internet também fez uma coisa que eu acho, assim, um terror. A internet deu voz ativa a um bando de idiotas que ia passar pela vida sem ter o que dizer. Porque hoje em dia você não precisa nem ter formação, nem formatação para emitir uma opinião e achar que aquilo é verdade absoluta. Hoje em dia, qualquer Zé Ruela da Tonga da Milonga do Cabulete abre, aí tem um vídeo que é bombado, aí vira o quê? Vira digital influencer, aí vira o quê? Vira youtuber, você entendeu? E aí você espreme e não sai nada que preste dali, porque é tudo muito descartável, tudo momentâneo, é para alimentar uma coisa virtual chamada vamos fazer conteúdo, e nesse fazer conteúdo se faz muita bobagem, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso, nem medo. Você acha que isso é cringe? Minha querida, eu já nasci cringe, eu já nasci cancelado, eu já nasci para não estar aqui, você quer saber, entendeu? Se eu fosse deixar a perspectiva de vida, eu não estaria nem aqui. Eu prefiro falar que assim, eu sempre tive a sorte de ter pessoas do meu lado que sempre me deram a chance de ser quem eu sou. Padre Fábio de Mello gosta muito de mim, porque ele aprendeu a me ouvir quando eu falei numa entrevista que eu tive que brigar muito para ter o direito de ser quem eu sou. Mas eu sempre tive a sorte de ter pessoas que me deram oportunidades na vida. Vou contar aqui uma coisa que nem você se lembra. Eu fazia show na noite, eu estava ainda, tinha feito o Goulart de Andrade, tinha parado na Manchete e tal, eu estava para ir para Mauri e tal. Você estava na Record. Não é e show. Aí você teve a ideia de fazer um número, de colocar drag, fazer um número. Eu estava fazendo aniversário de noite, eu tinha feito um número baseado naquele MTV World da Madonna, que fez o Vogue de Dama Antiga. Você nem lembra disso, mas eu soube de fonte limpa. Que aí aconteceu o quê? Você a produção me procurou, alguém viu na boate um número, gostou, eu foram ver, gostaram, e eu fui fazer um número no seu programa de Dama Antiga, de Maria Antonieta e tal, com bailarinas e tal. Na hora do vamos ver, parece que o pessoal da direção da Record não gostou muito. Você foi lá e bateu o pau na mesa para que eu fizesse. Eu fiz algumas vezes essa história. Eu passei por isso algumas vezes. Eu só me apresentei na Record porque você bateu o pau na mesa. A gente está falando de uma Record TV de tempos atrás, 90, que também as coisas 90, mudaram. Exato, dos anos 90. Mas então, você, do mesmo jeito que você fez isso, a Hebe fez isso quando me contratou para ser repórter do programa dela. Então, assim, eu sempre tive mulheres avante do tempo que me deram o direito de ser quem eu sou. A Alcione tem uma música que ela canta, que eu acho linda, que chama Obrigada, que não fala, a música é linda, que não fala, obrigada, meu Deus, pelos casos de amor que eu já fiz começar, pelas brigas sofridas de dor, que eu também ajudei a curar, pelo povo que segue comigo, pro amigo que vai no meu show para me ver cantar, e no final, obrigada a todas as pessoas que me deram oportunidade na vida. Porque de talento, Adriane, o mundo está cheio. Agora, de gente que consegue mostrar, é muito pouco. O funil é muito afilado. Por isso que eu acho que a rede social nesse capítulo melhorou a vida de muita gente, porque você consegue mostrar o seu trabalho nas redes sociais de alguma maneira. Mas aí você não consegue estabelecer, porque manter o padrão que é difícil.
Aí é que mora a questão. Ainda só um pouquinho lá na tua infância, você fala dessas mulheres que fizeram de você a mulher que você é, né? Essas mulheres que foram tão importantes na sua vida. Essas mulheres tiveram que lutar também para conquistar coisas na época, inclusive essa voz de manter você poderosa na escola. Tua mãe, por exemplo, ela tinha que ter peito para fazer isso também. Não, olha que meu filho é diferente. Meu filho, né? Até para sobreviverem. Eram mulheres que faziam assim. Eu cresci ouvindo as minhas tias, avós e a minha tia mais velha falar para minha prima que não existe liberdade sem liberdade econômica, que depender de homem para comprar toalha higiênica é humilhante. Então essas mulheres faziam da vida de tudo para ter sua emancipação. Elas faziam tapete de retalho para fora para vender, elas faziam crochê, faziam tricô, cobriam Olha aí a coxa de retalho chegando, o tapete de retalho de alguma forma. Mas eu falo que assim, a vida é uma coxa de retalho. Chega uma hora, você olha para trás, você não sabe quem faz parte do miolo ou do barrado que sustenta a coxa. E quando você menos espera, você reencontra o retalho de novo, que te ajudou lá atrás. Olha só, há um ano atrás, eu estava com a minha vida parada, e aí o que salvou a minha vida, me tirou do marasmo, do umbral, foi um telefonema do Bruno Astuto para fazer um mês de entrevista no Cidade Jardim Shopping. Você foi uma das primeiras entrevistadas. Você estava em Portugal, correndo, gravando um reality lá, um programa lá, tal. Você com a maior boa vontade, chegou correndo, sem jantar, sem nada, entrou. Ou seja, o que era um mês, ficaram 5 meses. E salvou a minha pandemia. Eu consegui pagar as minhas contas com o dinheiro que eu ganhei dessas lives do Cidade Jardim Shopping. 1 ano depois, eu sou convidada, porque a Paulinha tinha me convidado, faz 2 anos que ela estava me convidando para fazer o teu Fala Galisteu, mas assim, não dava certo, porque o meio técnico era complicado. Agora com o Zoom foi mais viável. 1 ano depois, sou eu aqui. Olha a coxa de retalho, voltando de novo. O retalho lá de trás, eu estou encontrando aqui de novo. Tá vendo? E assim, ô, Nani, falar do seu passado te incomoda, não? Não, é que eu já falei tanto em tanta coisa que eu acho que eu já mas tem tanta gente, imagina. Sabe o que é? Quando a gente tem. É que nem, mas você imagina quantas perguntas eu respondo também sobre a minha história com a Ayrton, por exemplo. Respondo um monte. Aí eu falo, puxa, eu já falei tanto, todo mundo já sabe. Você que pensa que as pessoas já sabem, sabe que tem muita gente aqui que escuta o meu Fala Galisteu toda quinta-feira para saber um pouco mais dos meus entrevistados. E mesmo já te ouvindo falar, você é tão maravilhosa na hora de responder, você tem um jeito tão espetacular e tão peculiar, que é sempre bom ouvir de novo. Por exemplo, em uma das brigas, me confirma se isso é verdade ou não, sua mãe virou uma mesa em cima do seu pai para te defender. É verdade isso ou não? Eu abro a minha biografia, que eu fiz a biografia em 2015, chamada Ser Mulher Não É Para Qualquer Um. E aí, quando foi contada a história, na hora que eu li, eu achei que se contasse a história toda, já de cara já queimaria muito meu pai no resto da história da minha vida. Então, eu preferi tirar algumas coisas para não antipatizá-lo logo de cara, entendeu? Para não colocá-lo logo como vilão. Grande vilão. Meu pai era um homem muito trabalhador, ele era torneiro mecânico e tal, mas tinha um péssimo vício, que era a bebida. E quando ele bebia, ele desfazia tudo que ele fazia a vida inteira. Ele dava tiro pro alto, pra você ter uma ideia. Então, assim, a minha condição sempre foi muito cedo, muito visível, e isso incomodava muito a ele. Muito, extremamente. Então, se eu estava na mesa comendo e falava assim, eu quero esse bife que é menor, pá, dava um tapa na cara, fala aquele menino, era assim. Só que nesse dia, ele estava com a pá virada, estava bêbado demais, era o Dia dos Pais, e aí aquela coisa, vai chamar o pai no bar, porque interior, Galisteu, se bebe demais, se bebe muito. Não precisa ser interior, meu pai era alcoólatra também, eu fui buscar meu pai no bar muitos domingos também. Tá aí, pronto, você sabe. Morava ali na Vila Romana, na Lapa. Olha, de Serrania, Poços de Caldas, acho que tem uns 15 alambiques. Então se bebe muito. E não bebe cerveja, bebe pinga. Meu pai é pinga. Se bebe pinga. De manhã cedo já era pinga. Enfim. Aí eu buscar pai no bar, ficar no bar, pai, vamos almoçar. Aí chegou na hora do almoço, eu falei, quero isso aqui, não sei o que, quero mais caldinho. Uma coisa que eu falei, assim, meu pai, enlouquecido que estava, me deu um tabefe e me jogou longe da mesa. E não afastou nisso. Ele falou que caiu na bestialidade de falar assim, o tempo que eu perdi para te fazer, era prefiro ter batido uma punheta. Quando ele falou isso, a minha mãe, que até então sempre tentava ser comedida, tentava ser a temperança, como boa libriana que era,
Ela saiu de si. Ela pegou a mesa com toalha de mesa e tudo e virou em cima dele. Ela pegou o toalhado da mesa com travessa, com tudo, e virou todo em cima dele. Chega! Mas ela teve umas 5 nervosa de arranhar o pescoço com a unha. De chamarem o padre da cidade, achando que era exorcismo. Ela ficou fora de si. Adriana, era muita pressão. Mexe com uma mãe para você ver. Era muita pressão, era muita pressão. Claro. Muita pressão. Aí eu fui levar água para ela, tal, e ela falou uma coisa que eu... Você lembra quantos anos você tinha? Acho que uns 5 anos e meio, por aí. Bem pequenininho. Mas eu não lembro tanto da cena da coisa. Eu me lembro da coisa que ela contou depois. Se eu começar a contar muitos detalhes, eu vou abrir o eu vou chorar aqui. Não, você não está sendo minha convidada para chorar, mas eu quero saber então, que essa sua história ela falou tão assim, incrível. Então, eu acho que assim, eu sempre somatizei os créditos da minha vida, os débitos eu sempre deixo para lá. Porque depois dessa cena terrorista que veio farmacêutica aplicar injeção nela para se acalmar, veio padre, tal, eu levei água para ela me abraçando com a cabeça no peito dela, falei, meu filho, por alguma coisa, por algum motivo, você nasceu com essa energia. Você vai ter que ser muito forte para você conseguir sobreviver na vida. Mas eu sinto que você vai ensinar muita gente, muita coisa. Você nasceu Nani, né? Você nasceu Nani People, né? Você nasceu essa pessoa que você é hoje, não é? Eu não sei, acho que eu fui me transformando, né? A gente, como disse Simone de Beauvoir, não se nasce mulher, torna-se. E aí eu lembro de uma música da Elba que fala assim, toda pessoa sempre é a marca das diversas marcas de outras tantas pessoas. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu rezo muito. Essa religiosidade. Estou vendo aí atrás de você. Quem é que está aí atrás de você? Nossa Senhora das Graças. Nossa Senhora das Graças, que também, no batizado do Vitório, eu entreguei o Vitório para ela. Então, e ali tem um oratório ali, ó, que se você olhar ali, tem mais santo ali do que sacristia de igreja. Porque assim, eu fui criada numa casa de 16 cômodos, cada cômodo tinha um santo. E mamãe foi Verônica, mais de 25 anos, a minha tia foi rezou no nome do Sagrado, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Sagrado Coração de Jesus. Esse Sagrado Coração de Jesus que eu tenho ali, ó, ela que me deu, olha ali, ó, na minha sala. Olha que linda! Toda primeira sexta-feira do mês eu rezo muito para o Sagrado Coração de Jesus. Quando a minha mãe teve o câncer, que morreu no mês e meio, eu entreguei a ele a doença dela, a doença dela. E ela não sofreu as dores que essa doença tinha, tanto que ela morreu no mês e meio. Mas, enfim, eu acho que aprendi com a minha mãe uma coisa ali que eu dei para minha vida, que ela falou assim, ó, toda vez que você estiver numa pressão, você pensa numa coisa que você goste. É para isso que serve a fé. A fé serve para você passar por momentos que, aos olhos da humanidade, você não vai conseguir nunca. Então, você pensa em coisas que você gosta. Por exemplo, eu varri o quintal da vizinha, que era da praça até o quarteirão de baixo, para brincar 15 minutos escondido com a Cinderela da filha dela, a boneca, que era uma Suzy, que ela pôs sobre de Cinderela, e eu adorava a Cinderela. Então, eu amava a Cinderela. Tinha aquele programa do Silvio, lá, Boa Noite Cinderela, que o Rony Vano... Maravilhoso. Nossa! Eu ficava morrendo de ver das meninas que mandavam carta, que mandar carta, enfim. Aí ela falou assim, você tem que pensa na Cinderela. Quando a vida estiver ruim, pensa na Cinderela. Sabe por quê? A Cinderela, não é à toa que você gosta dela. Ela conversando comigo. A Cinderela é a princesa mais humana das princesas, que ela tem um ponto fraco, como todo mundo tem, que é a meia-noite. Ela conta com a solidariedade de alguém para o seu vestido ficar pronto. A gente, sem a ajuda das pessoas, não é ninguém. E ela tem uma coisa que não pode deixar morrer em você, meu filho, que são os sonhos. A pessoa sem sonho não vai a lugar nenhum. Aí ela cantava um sonho, mamãe cantava muito. Um sonho, um desejo da alma, na alma. E ela cantou para mim essa música. Eu nunca mais esqueci da Cinderela. Eu tenho a Cinderela tatuada nas costas. Eu fui à Disney 3 vezes só para tomar café com a Cinderela. Essa vaca existe, ela está lá. Eu falei com ela. E linda, né? E se alguém falar que é boneca, que a atriz eu dou na cara, eu faço a Eu também quero acreditar, eu também sou dessas. Quando eu estou na Disney, eu falo, eu acredito em tudo isso. Não, eu acredito sempre, toda vez, assim, quando eu fui tomar, eu me emociono com isso. Quando eu fui tomar um café com ela, o Bruno Mota que me levou, eu estava numa fase muito complicada da minha vida, foi em 2009, eu não era nem... Eu consigo ver uma vida complicada para você, eu te vejo tão poderosa, tão esclarecida. Sem trabalho, sem nada, eu tinha produzido um espetáculo, dei mundos e fundos para o espetáculo, que era Nani People sobre o casamento. As pessoas não me abriam as portas do teatro achando que era espetáculo segmentado, que era um show de drag, não era. E Mara Reis que dirigiu, Cássio Souza Reis produziu, que era o Cássio que produziu Monólogos da Vagina. Eu falava de relacionamentos, eu não conseguia viajar pelo Brasil, porque os produtores achavam que era um show de drag, não era. Eu fazia 5 mulheres, desde quando o casal se conhece, quando tem 50 anos de casado.
é uma peça maravilhosa, que é uma peça que falava de relacionamentos. E eu tinha empenhado meu apartamento na peça, tem ideia. E aí o Bruno falou assim, tia, pintou um pacote pra gente pra Disney, tá baratíssimo, eu nunca vi isso assim. E você pode tomar café com a Cinderela. Quando eu tomar café com a Cinderela, eu fiquei louca, fiquei doida. Eu vou. E quando eu fui, eu fiquei tão doida que assim me arrumei toda. E eu a caminho de ver a Cinderela, eu lembrava, minha mãe lembrava dessa cena, eu lembrava de tudo. E aí o Bruno chegou, falou para ela que era fã dela, que não sei o que, Isso o café foi maravilhoso. Todas as outras princesas são vassalas. O louco foi que assim, na hora do desfile, passa o desfile todo, desfile, quem fecha o desfile? A Cinderela. Aquela parada, né? A parada da Disney, né? Exato. Todo ano tem um nome. Naquele ano era Celebrate Today, uma coisa assim. Aí celebra todos os dias. E quando ela passou, ela me viu, ela me olhou, fez e fez o coração. Olha, eu falo disso, eu choro. E aí, assim, eu sinto que assim, toda vez que a vida está meio complicada e alguma coisa sensacional acontece, é como se a Cinderela tivesse sentado por mim. Maravilhoso. Até eu tô chorando com você aqui. Eu tô chorando com você aqui, porque agora eu acabei de ter um puta de uma cena da Cinderela que eu fui convidado a fazer 10 episódios do Vai Que Cola. Cheguei hoje no Rio, me dirigindo com meus filhos, levei meus filhos, que na pandemia ficaram grudados comigo, eu tenho 2 cachorros, um de 14 e de 2, tô com um no colo aqui é o Aquiles José, olha aqui. Quando eu sempre lá, ele dorme no colo comigo. Esse é de 14 ou de 2? É de 2, a de 14 está ali no sofá, deitadinha, que é uma jovem senhora de 14. Quando é jovem senhora já não gosta mais de colo, né? Elas gostam de ficar meio sozinhas. Assim. E ela tá ceguinha, entendeu? Ela é toda complicada e tal. É que o Aquiles, quando eu resgatei, eu resgatei de um canil que tinha 30 filhotes numa laje. E o Aquiles cabia no colo. Só que ele cresceu, né? Não cabe. Mas de tanto eu fazer live, ele acostumou de eu sentar e pegar ele no colo. Eu sento na mesa e ele quer colo. Ele condicionou. Olha aqui, eu tenho que segurar com o braço, porque ele não cabe mais no colo. Olha aqui, ó. Maravilhoso. Então, assim, eu cheguei dirigindo o Rio, fui de carro, fui com a minha secretária e tal, levei panelas, corredor de macarrão, levei todo um mês lá. E gravei 10 episódios do Vai Que Cola. Então, assim, toda vez que a vida tá meio caótica, aparece uma coisa dessa, é a Cinderela falando para mim, vem por aqui, entendeu? Como, por exemplo, apareceu um convite para eu fazer uma gravação que eu fui fazer no Uruguai para a Amazon, chamado LOL, que foi maravilhoso também, entendeu? É uma cena assim. Então, assim, eu sempre associo coisas muito boas, muito positivas, porque eu vivo de uma profissão, Galisteu, que para muita gente nem existe. Eu vivo de teatro, eu vivo de arte. Na pandemia, quando isso foi desligado da tomada, eu vi que o quanto realmente eu fiz a minha vida em cima disso. E aí eu pensei, eu não sei fazer outra coisa. E assim, quando a gente se depara com isso, né? Assim, eu me vi também, quando eu saí da TV aberta, Nani, já falei isso algumas vezes também, mas eu vou falar aqui porque tem a ver. Eu achei que eu fosse morrer quando eu me vi sem a TV aberta, porque eu me atrevo, você sabe que eu sou atrevida, eu vou no teatro, eu faço teatro, eu faço novela, eu pinto o cabelo de preto. Você foi convidada por mim, eu te vi fazendo Deus me pague, o Sérgio Cardoso, me Ferreira dirigindo, querida. Eu fui com minha mãe, que minha mãe viu essa peça com o pai da Bibi várias vezes no interior, em Varginha me viu ele fazendo. Eu me jogo, mas quando a TV aberta saiu assim, quando eu me vi sem a TV aberta, eu falei, e agora? Bate um negócio na gente tão desesperador. Eu me agarrei no YouTube, me agarrei nas redes sociais, me agarrei nas oportunidades que passam pela minha vida, graças a Deus, assim como passam na sua. Eu falo para todo mundo, a oportunidade passa. Você tem que estar pronta para pular em cima do cavalo, o que não dá é para você pensar duas vezes. Se ficar pensando muito, aí a casa cai. Você tem que se jogar na oportunidade, você tem que estar pronta. Aliás, essa é uma característica, aproveitando isso, eu conversando com uma mulher que eu admiro profundamente, claro que tinha que ser de uma mulher isso, ela falou, a gente está crescendo muito, conquistamos muito, mas a gente ainda precisa agarrar as oportunidades. Porque nós ainda, mulheres, a gente se exige demais. Então, a gente sempre acha que não está boa o suficiente, que não está pronto naquela hora. E aí vem um homem e pega essa oportunidade. Porque o homem está sempre pronto, ainda que ele não esteja. Ele não deixa a oportunidade passar. Essa é uma diferença. Isso eu não me cobro, não. Não, eu faço aquela linha, sabe? My way, entendeu? Eu fiz a minha maneira, do meu jeito. Porque não adianta você falar, eu podia ter feito mais. Você vai agindo na vida
com o seu instinto, com a sua defesa, Lógico. porque é possível, porque é viável. Não adianta você depois daqui de 2 anos falar assim, devia ter feito assim, aí já passou. Deus me livre, eu também, eu sou Não. igualzinha a você, por isso que eu te admiro tanto e acho que nossas histórias, elas sempre se cruzam. Eu não consigo imaginar a minha vida num trabalho que você não esteja nele. Você vai ou na estreia, você vai no meio, você vai. Você, de alguma forma, as nossas histórias... Seu programa no SBT, eu fui na estreia. Claro, porque você sempre está na minha lista, da minha primeira seu lista de programa convidados. na Band, eu liguei para você. Falei com você por telefone. Eu estava lá na Tonga da Mironga de São Luís Maranhão, lembro direitinho. É porque eu te admiro muito. Eu sempre te falei isso, né? Você é uma mulher inteligente. A Paulinha que você fez o nascimento da Paulinha nesse meio de TV. E ela está comigo até hoje. Ela que faz meus convidados aqui no podcast. A Paulinha, quando me liga, eu não pergunto nem o que é. Eu falo, que hora que eu tenho que estar pronta? E a Paulinha presenciou um momento terrível da minha vida, que foi quando mudou a direção da Hebe e fizeram uma proposta indecorosa para mim de terminar o meu contrato e fazer cachê de gravação. E acharam que eu ia morder essa isca, que ia comer essa pilha, porque eu não ia querer perder o status de starlet da Hebe. Eu mandei o diretor para a Tonga da Mironga do Cabulete com todas as letras maiúsculas, pode imaginar. Eu saí da sala, eu estava branca, Paulinha com o barrigão desse tamanho. Ela cruzou comigo, estava programa. Ela falou, o que houve? Eu falei, acabei de ser convidada a sair do programa da Hebe. Pior que eu não fui nem demitida. Ele foi tão canalha que ele falou assim, não teremos mais contrato, você vai fazer cachê de gravação. Quando você fizer, você recebe, quando você não fizer, você não recebe. Entendi. E você não vai querer, e aí eu posso me virar, não, você não pode fazer lugar nenhum, você tem que ser exclusiva. Você escuta aqui, só se eu fosse idiota, né? Eu não vivo de starlet. Eu mandei ele para Tonga da Mironga do Cabulete. Na verdade, ele sabia que eu ia sair, entendeu? A verdade era essa. E aí ela estava com um copo d'água, ela fez assim, toma essa água. Eu nunca esqueci. A gente nunca esquece quem dá a mão pra gente no tropeço da vida. Então eu tenho uma dívida kármica com a Paulinha mesmo. Eu também não esqueço de quem, sabe, segurou. A gente não esquece, pelo menos a gente, eu tenho certeza, deve ter gente por aí que não liga muito, mas eu sou daquelas que sei nome, sobrenome, não esqueço de quem me ajudou e também não esqueço de quem puxou meu tapete. Agora, eu não ligo muito para ele, eu não fico nessa energia. Eu só não tenho, eu falo para as pessoas, eu não sou uma mulher que guarda o rancor, não sou, mas eu não tenho amnésia. Eu me lembro também das pessoas que não foram legais comigo. Eu não vou dar esse troco, eu acho que a vida se encarrega de dar o troco. Não, a gente responde isso com trabalho. O melhor troco que você pode dar na vida é com trabalho. Você responde os desafios da vida com trabalho, entendeu? Então, assim, falando em trabalho, qual foi o trabalho mais incrível que você fez, que te deu mais dinheiro, que te deu mais... não sei se foi a mesma coisa, se o que te deu mais dinheiro te deu mais projeção, ou qual te deu mais projeção? Assim que você fala, putz, grila, esse trabalho foi demais. Você consegue escolher? Eu acho que cada fase foi um trabalho. Por exemplo, uma coisa é certa. Quando eu entrei na TV, eu entrei pelo Goulart de Andrade na Manchete. A Manchete fechou para o Amaury Júnior na Band. Do Amaury voltei para o Goulart na Gazeta. Agora, quando eu entrei na Hebe, a minha vida fez boom. Porque a Hebe era o atestado de credibilidade no Brasil de todo o projeto que fosse acontecer. Então, eu trabalhava na noite, o meu cachê, por exemplo, de 400 foi para 4 mil. Graças ao programa da Hebe. A diferença foi aí. A Hebe me apresentou para a sociedade brasileira. Até hoje eu viajo o Brasil de A a Z e eu faço shows. Eu fui ao Rio de Janeiro fazer o Vai Que Cola. Só que o teatro é o meu forte. E aí eu tenho essa felicidade de os produtores me ligarem. Eu não tenho agente, eu não tenho gestor de carreira, eu não tenho empresário. É eu que fecho tudo. Então o produtor me liga, a gente fecha tal. Então tem os produtores que você vai construir na teia. Porque o meio teatral ele é muito melhor que o meio televisivo. Quando um cara é sacana no meio teatral, ele está queimado. Ele faz uma vez só, ele não faz de novo. O meio teatral é fidedigno. Eu acho que a política tinha que se inspirar no meio teatral. Porque na política, ninguém faz o cara vira casaca aqui, depois está no outro partido cantando outra história e todo mundo compra. No teatro, não. Se o cara é um produtor, filha da puta, e faz uma cagada aqui, ele não faz outra. Porque as pessoas se falam, é reação em cadeia. Aquilo é uma coisa assim, que ninguém esquece. Então, enfim, eu fui ao Rio de Janeiro, eu fiz 5 espetáculos mesmo fazendo 3 textos por semana. Eu fiz desde a Vila Nova da Penha, a Duque de Caxias, ao Anil, ao Teatro Claro Rio, em Copacabana, lotado, lotado com as proporções que a gente está tendo hoje em dia, né? Que você faz metade para o humano, metade Allan Kardec, que é 2 sim, 2 não, 2 sim, 2 não.
É maravilhoso esse seu Adorei. Eu chego, dou um salve. E fiz ontem num pub maravilhoso que o Paulinho Serra tem ali na Barra, chama-se Uptown, que é no Uptown. Paulinho Serra, o ator? Paulinho Serra. Ele está com uma casa linda chamada Rio Retrô. Eu fiz ontem, maravilhoso. Eu sou daquelas que eu pego o carro, eu pego a máquina de massa, pego o som, o microfone e vou. Vai, lógico. Vou, querida, e vou. Toda passiva tem que ir aonde a ativa está. Eu vou, querida. Quem é que escreve seus textos? É você? Eu mesmo. E pior que não tem nada escrito, é tudo aqui, ó. Mentira, que você não escreveu um roteiro, começo, meio e fim da peça. Você começa e como é que você vai contornando? Eu acho que eu sou esquizofrênica, né? Ou então sou atriz, se eu escrever. Acho que você é gênia, é diferente. Porque assim, por exemplo, o Comedy Central é maravilhoso. O Comedy Central sempre faz aquela coisa de uma amostra de stand-up de 20 minutos, 15 minutos de cada humorista. E eles pedem escrito. Eu falo, gente, eu não tenho escrito no meu show. Eu tenho feito. Tem alguma fita para mandar? Tem, aí eu mando. Hoje em dia está assim, faz o que você quiser, pronto, só sobe lá e faz, só será sucesso. O povo vai rindo do mesmo jeito, entendeu? Tem alguns motes. Agora, o único texto que eu tenho escrito, que é o de Boca Cheia, que o Flávio Queiroz escreveu para mim, e o Minhas Verdades, que ele escreveu. Mas eram coisas que eu fui ditando, fui falando, e a gente foi costurando junto. Então, ele foi dando acabamento. Mas não te dá uns brancos, assim, mesmo sendo história sua? Por exemplo, às vezes, teatro tem isso, nem toda a plateia ri da mesma piada, né? Mas sabe uma mente brilhante, o cara esquizofrênico, lava um monte de coisa. Quando eu estou em cena fazendo, eu sinto isso. Eu passo uma mente, eu colo aqui, eu ponho aqui, eu emendo aqui, eu abro um parênteses, eu fecho parênteses, depois, é tudo assim, entendeu? E o pessoal vai. E eu penso muitas coisas, e penso muito rápido. Isso é meu, entendeu? Às vezes eu estou a caminho do palco, acontece uma coisa que vira o mote do começo do show. Jura, Nani, que é assim? Tô chocada. É assim, é stand-up. É stand-up, falar em pé. Eu não tenho aquela coisa do texto escrito. Eu falo alguns motes. Por exemplo, no Tsunami, que ele sugeriu o nome foi o Porchat, eu fui fazer uma virada cultural no Rio de Janeiro, em Copacabana, eu cheguei... É muito bom esse nome, Tsunami. O tsunami do humor. Porque o tsunami é tudo aquilo que você vê, se identifica, se critica e não se crucifica, se diverte. Porque o humor, ele tem uma coisa que é a principal válvula de salvação que todo mundo tem. Se você tem bom humor, até para ir de você mesmo, você não fica um telhado de vidro. Porque as pessoas estão deprimidas, angustiadas. Porque as pessoas se cobram coisas, se cobram metas que geralmente estão associadas em obter algum tipo de bem material ou econômico. Eu vou ser feliz se eu tiver a casa, se eu tiver o carro, se eu tiver o boy. Não. Então você tem que entender que você tem que viver a estado de risco. Você tem que ser feliz por você mesmo. Eu estou com 56 anos, nunca fiz plástica, nem botox, nada. Eu acho Nani, jura? Pela alma da minha mãe. Hoje eu deitei ontem às 2 da manhã, porque eu fiquei muito triste, porque eu fiquei sabendo da morte de um querido. Pois é, eu também fiquei arrasada, meu Deus do céu. De novo, essa história, de novo. Essa semana passada perdemos também um cara jovem, maravilhoso, que morreu dormindo. Teve um AVC e morreu dormindo. Um menino que era meu fã, um garotão, assim, lindo. Que aí... Mas aí é uma morte natural, que aí, infelizmente, é uma coisa que tem a ver com coisa familiar, de genética. Mas muito novo, né? Não tinha nem 40 anos. Agora esse ator... Agora esse ator foi assassinado. Eu não sabia que ele tinha sido assassinado. Não, ele já tem um plástico na cabeça, que história é essa? Que isso? Mas como é que pode? Ninguém... E o engraçado, ninguém está falando nada direito que ele é concreto. Não, eu li hoje na UOL, inclusive, que a melhor amiga dele telefonou, não atendia a ligação, ligou de novo, não atendia, um dia. Aí ligou à tarde, ligou à noite, não atendia. No dia seguinte ligou, se preocupou porque não atendeu. Pediu para uma colega em comum deles, que mora perto, para ir até lá. Essa colega foi e pediu para que o zelador subisse com ela. E parece que ele já estava morto há 3 dias na casa, 3 dias na casa. E como é que foi encontrado ele? Então, não estava escrito, não estava escrito o que foi que me contado, o que foi me contado, me ligaram no cheio do show, que eu não consegui nem dormir direito, foi que ele estava com plástico na cabeça, asfixiado.
Agora, eu não entendi nada, porque assim, ninguém falou mais nada disso. Porque eu garanto, assim, eu não tinha amizade com ele suficiente para saber exatamente como era a personalidade dele, mas ele tinha zero jeito de ser um cara que um dia tiraria a vida dele. Acho que suicídio não. Total, zero jeito mesmo, total. E assim, quando eu fui ler, por exemplo, os livros sobre casamento, a primeira pessoa que eu pensei foi nele. Ele era um querido, pessoa de bem com a vida, alto astral, super ator e tal. Então, é isso que eu falo, que assim, essas queimadas que a vida dá, que você fica pensando assim, gente, é muito louco, você trabalha tanto para construir um nome, para viver. O artista, ele vive na linha tênue do acidente. Porque ele vive, é um espetáculo que pode ser que não vingue, é uma plateia que não aconteça, tá? É sempre essa linha tênue. Mas se a gente não faz isso, se a gente não peita esse sonho, a gente é infeliz. Então vale a pena o risco. Porque a gente vale a pena o risco porque a gente ama o que a gente faz, né? É isso que eu falo. Quem escolheu essa profissão para ser famoso ou para ter dinheiro, está no caminho totalmente errado. Tem que ter um ator aí no meio. O ator não seria outra coisa se não fosse ator. Como diz Paulo Otran, a TV é a arte do patrocinador, cinema é a arte do diretor, teatro é a arte do ator. É isso aí. Quando abre o pano, é você com o seu público. Eu falei ontem no hospital, falei ontem pessoal do Rio Retrô. Olha só, eu estou aqui hoje, tem 4 moças da plateia, que uma delas, inclusive, é amiga de uma senhora chamada Maria do Céu, que me viu no Teatro Raul Cortez em 2019 e ficou nas 2 sessões, tanto que ela gostou. Eu fui fazer semana atrasada num bar, restaurante, lá em Duque de Caxias, chuva que Deus mandava, e eu fui, peguei a linha amarela e fui, lotado o tal do Vikings. E ela está com câncer, tirou um seio, foi com cabecinha careca, ia começar a última semana de quimioterapia. Falando, eu tinha que te ver, porque você me enche de luz. Eu te vi há 2 anos atrás, estou te vendo agora, achei que eu não fosse te ver mais. Então, eu tive que ver. E ela mora lá no começo do Rio de Janeiro, lá em Nova Iguaçu. Ela mora em Nova Iguaçu. E ela foi me ver em Duque de Caxias. Quando foi ontem, a amiga dela, Dona Marília, foi me ver com 3 sobrinhas, lá na Barra. Elas andam, sabe Deus quanto, de Nova Iguaçu até lá. Eu falei, é isso, Galisteu, que eu fiz a minha vida. É gente que me vê, que sai da Tonga da Mironga, viaja 300, 400 quilômetros para me ver 1 hora. E depois me conta o quão mágico foram as minhas palavras quando eu falo que as pessoas, quando o Paulo Gustavo falava que a vida está precisando de amor, entra de amor com humor. Porque Bertolt Brecht, que foi um grande dramaturgo alemão, falava assim, qualquer discurso para ser pertinente tem que ser bem-humorado. Você só vai memorizar a matéria de escola para pessoas divertidas. Por isso que comecei hoje o nosso papo aqui, falando do quanto hoje está um pouco mais difícil, porque eu também criei, claro, a gente tem uma geraçãozinha um pouco diferente, a gente tem uma distância, mas não é tanta distância assim. E, de verdade, Nani, assim, eu sempre ri de mim. Eu nunca... Quando alguém apontava o dedo, isso nunca transformou minha vida para pior. Isso me dava mais força de falar que beleza. Você é meio que musa das bichas, né? As bichas se projetam em você, né? A gente pensa, entendeu? Pensa, você é Amazonas, você não nasceu para ser cela, você nasceu cavaleira. A vida é feita de celas e cavaleiros. Pois é, eu acho isso também. E acho que o meu discurso, assim como o seu discurso, o meu discurso ajuda muita gente. Quando a gente decide realmente abrir o coração, falar das dificuldades, falar das voltas por cima, que eu também meço a minha vida pelos momentos bons, assim como você, eu esqueço um pouco as lamúrias e acho que não vale a pena ficar vivendo desse passado saudosista, não funciona assim. Eu acho que olhar para trás, ver onde errou, para tentar não errar de novo e cometer erros novos, porque errar nós vamos, mas não repetir os mesmos. Mas eu também tenho essa força e gosto de falar, mas acho que hoje as pessoas, essa geração aí é uma geração um tico diferente. É uma geração que a gente tem que pensar 20 vezes na maneira de falar, inclusive de rir de si mesmo. Eu até para fazer comentar um defeito do meu corpo, porque eu acho, ou do meu cabelo, porque eu acho, eu preciso pensar, repensar e decido não falar. Eu vou comentar alguma coisa, putz, você quer saber? É melhor eu não falar. Porque eu aprendi a levar pedrada. Por exemplo, eu não faço da minha condição um autoflagelo para servir de exemplo para ninguém. Mas, ao mesmo tempo, eu não comungo e não rezo e não como a pilha
de um monte de coisa que esse próprio métier, do qual eu faço parte, reza como cartilha didática. Ah, exemplo, entendi. No dia que eu disse no podcast que essa linguagem neutra para mim é uma bobagem, e muita gente acha que eu estou sendo politicamente incorreto, eu tenho uma sobrinha que é pedagoga. Ela tem uma gama de alunos que chegam no 2º grau, que alguns não sabem desenhar o nome pela grafia, porque pularam a parte caligrafia. Tal, não tô lógico, não repetem mais de ano, né? Lógico. Se repetir, perde a verba do governo. Tem isso? Não vai passando. E outra coisa, tem que falar da sociedade industrial que fez o quê? Antigamente, as crianças eram educadas em casa. Hoje em dia, o pessoal acha com a terceirização que escola dá educação. Escola não dá educação, escola dá instrução. Quem dá educação é a mãe, é a família. É o pai, é a família, é o núcleo que vive. Mas não, a criança faz 4 meses, joga para uma creche. Quando começa a crescer, vai enchendo a criança de um monte de atividade. É judô, é natação, é frescobol, é a tonga da milonga. E todo mundo que faz o curso com a criança é pago para fazer o bel prazer da criança. A criança não tem limite. Quando chega na vida adulta, ela não quer nem estudar. Por quê? Não precisa estudar. Ela vê um cara que fez um vídeo, ficou famosinho, você é youtuber. Então fica-se a lei do menor esforço. Mas as pessoas esquecem que conhecimento é a única arma que você tem, até para lutar com as atrocidades que a vida vai te dar. Conhecimento nunca é demais. Cultura geral nunca é demais. Então, acho que assim, aí fica essa coisa de não poder falar quando você... Eu não tenho dedo para falar. Não tenho tato mesmo. Eu falo, eu fui criada com limites. Até hoje a vida me põe limites. E eu tô aqui. Aqui vai agora tirar a cueca pela cabeça, a calcinha pela nuca? Que é isso? Não, querida. Aprenda. E se você não puser limite, a vida vai pôr. Por exemplo, eu fui visitar uma amiga minha, muito querida, no Rio de Janeiro. Tinha uma filha de 9 anos, Vou contar isso que aconteceu. Aí nós só vamos almoçamos. Ela fez um bolo para receber, que eu sempre falo, minha mãe fala que um bolo aquece a alma. Eu também sou boleira, eu amo bolo. Pode me chamar quando tiver bolo aí na tua casa que eu vou, Nani. Mamãe mudava alguém para a rua, a mãe fazia um bolo, eu sou Ivone, eu moro no número tal, eu trouxe um bolo para me apresentar para você, se precisar de alguma coisa, suas ordens, eu trouxe esse bolo para a gente se conhecer, porque um bolo aquece a alma. Eu cresci ouvindo isso. Aí a gente estava sentado, ela falou assim, esqueci a colherzinha. O marido dela veio, pôs a cafeteira, fazer o café fraco, do jeito que eu gosto. Falei assim, vai pegar uma colherzinha pra gente? A menina falou assim, não vou. Eu olhei aquilo e falei, como é que é? Falei, fulana, vai pegar a colher. Ela olhando em casa, ela peitou a mãe. Eu não aguentei, Galisteu. Eu falei, escuta, não acredito. Com 9 anos tá assim, quer dizer que com 15 vai dar na sua cara? Pois bem, só para você entender, foi seu aniversário sexta-feira. Eu trouxe um presente para te dar. Não vou te dar, que eu sou obrigado a ver criança mais educada na minha frente. No café da casa da mãe. A cara de todo mundo foi pro chão. Eu passei como bruxa má. Mas depois a minha filha me disse, desculpa. Minha filha, desculpa, tia Nani. Acho que eu estava, não sei o que, não sei o que aconteceu comigo. Tá. Falei, gente, por isso que eu falo que filha única às vezes é problema, viu? Porque acha que o mundo pode tudo. O mundo não pode. Essa é minha luta aqui em casa. Eu tenho um filho único, ainda menino, que acabou de aproveitar a pandemia no sentido de, assim, as crianças nessa pandemia, no começo foi desesperador, depois se habituaram com essas aulas online. Perceberam que tem lá as suas vantagens, né? Tá em casa, perceberam que dá para você fazer uma prova lendo um livro, quer dizer que é uma coisa surreal. Eu ainda acho que nessa pandemia ninguém aprendeu nada, a não ser outras coisas assim, mas em termos de currículo, de escola, não aprendemos nada. Eu tenho essa sensação, pelo menos aqui em casa. O Vitório pode ter aprendido a lidar com dificuldades, ter ficado mais perto de pai e mãe, que também acho que é um aprendizado, aprender a ficar em casa, lidar com o ócio, tem coisas importantes, mas de estudo curricular mesmo, faltou foco e ainda falta. Agora que está voltando a aula, você não sabe a dificuldade que eu estou tendo de tirar esse menino de casa. Por quê? Porque é natural, né? Assim, a gente se habitua um pouco com a tal da zona de conforto, seja no trabalho... É a sociedade hedonista, minha senha, meu jeito, meu núcleo, meu carro, e não é assim, a vida é troca, a vida é troca. Mas fala uma coisa, você sabe melhor do que eu, você já levou tanta... Você é uma pioneira, vencedora, você é empreendedora e tal. Mas por isso, você levou tanta chibatada e está aí firme. Então, quando você fala essa coisa de poder falar as coisas, você bateu 2 vezes na tecla. Aí de falar, eu não tenho o menor medo de falar. Por exemplo, eu não vou em Prada Gay há 22 anos, há 21 anos. Eu fui na primeira para não voltar mais.
Porque eu vi que ela se transformou numa coisa, quando eu comecei a ver que estava entrando dinheiro tudo quanto é lado, eu perguntei, mas peraí, se para colocar um trio elétrico na parada, antigamente era tanto, e agora tem que colocar só alugando para a associação da parada e vai para 3 tanto, para quem vai 3 tanto? Fui queimada viva e não voltei mais. Então assim, aí quando foi esse ano que passou, fizeram a virtual, porque ano passado, final virtual, chamaram só o pessoal que tinha muito seguidor no Instagram, esqueceram do pessoal da velha guarda Portela, que por acaso estou no meio. Aí, resumindo, ligaram para mim esse ano. Tal, já com precursora, tal, vai ter uma ajuda de custo, que para mim seria muito bem-vinda mesmo. E aí eu peguei e falei, olha, querida, muito obrigada. Quantos anos você tem? Ela falou, tem 21 anos. Muito obrigado, eu agradeço muito, mas faz 20 anos que eu não vou na parada. E agradeço muito vocês terem lembrado de mim. Eu faço voto que seja um sucesso para a virtual, mas ficaria feio para mim se agora, porque está rolando um cachê, eu topar aí, porque até hoje eu ainda não acredito. Eu acho que política se faz no seu dia a dia. Não é só num dia que você vai para a Paulista gritar, impor para o goela abaixo, um respeito, cabe a você fazer respeitar no seu prédio, na sua casa, na sua rua, e aí você ganha o mundo. Porque eu aprendi desde muito cedo que quem fala a verdade não merece castigo. Então eu ganhei o respeito dentro de casa, e aí o resto do mundo virou meu quintal. Então, assim, essa coisa da Nancy, a divertida, a louca, tal, aí o pessoal chega aqui, vê um oratório desse, vê eu falando isso, fala, mas cadê o Kama Sutra, cadê o cadeira de balancinho, cadê o chicote, cadê... Entendeu? O pessoal acha que eu sou aquela transtornada. Só de eu falar, por exemplo, que eu não fumo, que eu não bebo, assim, de cair, eu gosto de um vinhozinho para relaxar. Minha tia, que morreu com 92 anos, essa minha tia mais velha, tomava todo dia um cálicezinho de vinho tinto. Foi até os 92. É muito gostoso. 92. Um vinhozinho bom que apura o sangue, ela falava. Tinha essa coisa. Depois do almoço, então, um vinho do Porto, ela tinha essa coisa. Foi até o 92, foi. E você linda. falou aí de encontro, você falou do encontro, não quero te cortar, mas senão a gente não volta para a pauta aqui. Você falou do encontro, você teve um encontro maravilhoso, numa experiência também que acredito que deve ter sido incrível, que foi de fazer uma novela na Rede Globo. Foi. Você atuou e acabou ficando muito, muito amiga de uma atriz que a gente ama também, né? Não sei se vocês continuam amigas, que é a Lília Cabral. E como é que foi essa sua experiência na novela, na Rede Globo, e como foi atuar com ela? A Lília foi mais que uma amiga. A Lília foi um totem que eu adotei aos 15 anos, quando eu li Feliz Ano Velho, e aí eu vim a São Paulo 3 anos depois para ver Bibi Ferreira em Piaf, e ganhei de entrada da filhada da mamãe, uma entrada para ver Feliz Ano Velho. Ela falou assim, aquele livro porque o meu presente de 15 anos foi conhecer São Paulo e conhecer o mar. E eu vim Feliz Ano Velho, estava na 8ª série. Aí, ela 3 anos depois eu voltei e estava em cartaz, Feliz Ano Velho, tinha estado no teatro. Eu fui assistir e eu vi a Lília no palco. Eu fiquei enlouquecido com a Lília no palco. Ela fazia 18 personagens. Ela fazia uma enfermeira que não falava nada, que se rezava para entrar de novo. Eu fiquei tão impactada de vê-la no palco, e na época eu estava filmando em Poços, acho que foi 84, Livre para Voar. Eu já fazia teatro em Poços no grupo desde os 10 anos de idade, desde 75. Então todos meus amigos do grupo de teatro estavam achando que iam ir para o Rio de Janeiro, achando que ia entrar na Globo. Eu desci do Augusto até o Cultura Artística, falei assim, eu não vou para o Rio de Janeiro, eu venho para São Paulo para fazer o que essa mulher faz. Não deu um ano, sei lá, 6 meses, sei lá, ela estourou no Brasil inteiro, fazendo merchan daqui pernambucana, assim, ela fazia muito frio, muito calor, tal. Então, a partir daí, eu passei a seguir a Lília em todas as novelas. Quando ela estreou em Vale Tudo, que ela fez Aldeia de Candeias, eu saí do carnaval de Aldeia de Candeias. Eu saí de Aldeia, falei, meu nome é Aldeia de Candeias, eu vou incendiar essa cidade. O mundo girou, tô eu lá no interior de Mato Grosso, de Goiás, eu estava em Pameri, indo para Caldas Novas, mandaram mensagem no meu Facebook assim, não, que o Anderson Bueno, que é um visagista maravilhoso, tem um canal chamado Papo de Camarim. E eu tinha feito Papo de Camarim com ele uns anos antes, que até me deu a capa do meu livro, até a foto que eu fiz com ele, que ele entrevista as atrizes, os atores, e vai caracterizando os atores. Ele maquiou de Jean Harlow, uma musa, né, do cinema de hollywoodiano. E aí fazia a capa do livro toda loira de Jean Harlow e tal. E aí ele fez aniversário do programa e lançou a entrevista. Alguém viu a entrevista e mandou uma mensagem no Facebook. Oi, Nani, tudo bem? Eu sou produtor de elenco na Globo. Eu queria muito falar com o seu agente. Eu falei, eu sou Suzana Vieira. Eu achei que era piada. Da Facebook, todo mundo que ninguém te come. Levei na piada. Não, Nani, sou eu mesmo, sou Lauro Macedo, tal. Dá seu telefone. Eu peguei dele e me ligou. Ele era realmente da Globo. E aí você, olha, eu queria fazer um registro com você não tem nenhum registro aqui, mas eu acho que precisa fazer, porque você tem
uma história, acho que você tem um talento muito bom para mostrar. A gente não manda passagem, mas eu queria fazer com você aqui. Eu paguei a passagem, fui lá porque eu não conhecia. Eu estou em São Paulo há 36 anos. Sou cidadã paulistana, me fiz em São Paulo me deu um norte, me deu profissão, me deu um rumo. Mas o Rio, se eu tinha ido 9 vezes ao Rio de Janeiro nesses anos todos a trabalho, foi muito. Aí peguei, fui lá fazer o registro, mandou um texto para mim, fazer o teste, cheguei, fiz o teste com ele, passou. Deu 2 semanas, no dia que estreou aquela greve dos caminhoneiros para o Brasil em 2019, 2018. Ele me ligou e falou assim: Nani, tem um produtor de elenco que quer falar com você, se você topa fazer uma leitura aqui, um teste. Eu falei, topa, eu fiz teste, já veio até de gravidez, me chama que eu vou. Comigo tem essa não. Aí mandou passagem, já fui tal. Quando eu estou sentada, eu fui vendo entrar seu Tony Ramos, entrando Marcelo Novaes. Quando eu vejo, eu não sabia que ele ia com ela. Vai chegando no carrinho assim de golfe, Lília Cabral. A Cinderela da minha vida. Foi passando um filme na minha cabeça, eu lembrando de Odeio de Candeias, eu levando meus amigos, você parece a Lília. Tem um amigo meu que é o Paulo Garani, que borda muito bem, ele fala, Simone, que ela chamava a personagem da Rosane Goff de Simone, a filha da Rosane Goff. Aí, resumindo, ela falou, Lília, muito prazer, eu sou a Nani. Ela falou, te conheço, Nani, eu torci muito pra você estar aqui. Eu quero te falar uma coisa, eu te vi em 84, fazendo Feliz Ano Velho, eu mudei minha vida para São Paulo, por causa de você. Estar aqui hoje lendo com você esse texto é o pódio da minha vida. Pode ser que eu nem chegue, que eu nem pegue o papel, mas eu quero dizer uma coisa. Aqui. Eu estou tão agradecida que eu não sei se eu acendo uma vela, tomo um copo de água doce, eu rezo um Pai Nosso, chamo o SAMU. Eu não sei o que eu faço. Me dá um abraço. Agradeceu? A gente vai ficar 2 horas. Nós ficamos 5 horas. Passou um pouco, o povo saiu. Eu estava mostrando até o peito para ela, como é que ficou meu peito. E ela me adotou de um jeito para a vida. A gente se fala muito, a gente ri muito. Agora está fazendo um filme em São Luís do Maranhão, me convidou para fazer uma participação. Eu não podia, que eu peguei esse papel, esse trabalho como Multishow, fazer o Vai Que Cola. Eu estava gravando, fiquei um mês. Entendi. Também tem esse jeito no nosso trabalho, né? São escolhas. Às vezes a gente escolhe uma coisa e aí veio depois dela, não tinha como. Exato. Aí eu sei que assim, ela foi uma mestra, ela é uma mestra, uma pessoa que me ajudou muito no Rio, me fez me fez pensar muita coisa. Até em atitude do Rio mesmo, sabe? Que quando você está você sabe melhor que eu, até que tem muito oportunista, gente metida a besta que acha que vai tirar proveito de uma bobagem, e ela fala, abre os olhos, né? Assim, então, ficamos amigas. Então ela fala sempre, eu sempre falo, parece que foi uma amiga que eu encontrei lá atrás, no ginásio, a gente com um tempo sem se ver, reencontramos agora. Nani, eu acho que eu já sei qual vai ser a sua resposta, mas eu vou te perguntar. No nosso meio, que não é um meio fácil, parece que é muito glamouroso, muito divertido, tudo depende dos olhos de quem vê. A gente faz ficar assim, o meu camarim é sempre muito divertido e tudo, mas tem um lado da labuta do trabalho que poucas pessoas acompanham e também tem pessoas que não são tão legais no nosso meio. Desqualificar o coleguinha. Tem as exceções, tem. Dona Nicete fala uma coisa que eu peguei para mim, você fala, ator bom é ator desempregado. Porque o ator está desempregado, ele toma qualquer coisa. Quando pega um papel, ele valoriza o que tem, defeito em tudo, já quer reclamar da pizza que chegou, já acha ruim o hotel, já quer fazer a perturbada, entendeu? Ele quer cobrar o que ele não tem na casa dele. É engraçado isso. É uma fogueira de vaidade que eu falo, pra que isso? Daqui a pouco acaba a novela, tá aí perdido de novo. E outra coisa, desqualificar o colega também, né? Às vezes, também apontar dedos para o trabalho do colega ou fazer comentários desnecessários também. Nunca te vi passar por isso, nunca te vi fazendo isso. A gente tem que ser o nosso portfólio, o nosso melhor portfólio, nós mesmos? Temos. A gente tem a gente pela gente. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu peguei o Marcos Paulo para fazer. O meu contrato do Marcos Paulo eram 3 meses de contrato. Eu passaria pela trama. Meu contrato era outubro, novembro, dezembro. E ninguém sabia disso. E aí, em dezembro, no começo de dezembro, que viram que eu fui dando renda, fizeram uma proposta de uma extensão do contrato até maio. O que seria uma passagem pela trama, eu encerrei o último capítulo da novela, sendo a fiel seguidora e conselheira de Valentina. Vou te dar um outro exemplo. Eu estava fazendo Popstar, o Alan Fitterman foi no meu camarim, bateu na porta e falou, Nani, querida, tudo bem? Eu vou dirigir uma novela. Queria muito que você fizesse essa participação, que eu acho que tem tudo a ver, você vai fazer muito bem. Chama-se A Morte Pode Esperar. Eu falei, ai, que bom. E o que eu vou fazer? Ele falou, A Morte. Eu falei, nossa, bicho,
Amiga, essa louca, assim? Tudo bem, vamos lá, tá bom. Como é que faz a morte? Ela fala? Então ela falou, acho que vai todo mundo querer morrer comigo, né? Aí veio a pandemia. Logo no mês de março, você tem reunião, veio a pandemia, dia 13 de março, a gente desconectou. Parou tudo. Em setembro, eu liguei para ele, falei, aqui, você sabe quando tem produtor, não tem empresário, tal, eu queria, e aí, como é que é? Não, mudou tudo, desconfigurou, porque não está nem podendo fazer tanto humor com morte mais, e mudou tudo, não vai nem chamar mais a morte, pode esperar, vai chamar quanto mais ainda melhor. Infelizmente não deu, não vai ser dessa vez, não quiseram jogar a morte de uma maneira tão jocosa, tão divertida, e foi para outro caminho. Falei, paciência, né? Não vai ser dessa vez. Então vamos cantar, vamos à praia de outro jeito. Aí eu fui seguir minha vida, tal, fui ser júri, fui fazer uma entrevista no Danilo Gentili, o Ratinho soube que eu estava lá, me chamou para fazer o júri, fiquei 1 ano no Ratinho fazendo júri, salvou minha vida, sobre a pandemia, salvou mesmo. Ratinho foi maravilhoso comigo. Ele é muito bacana, adoro ele também. Muito, muito. Ratinho me tirou assim, eu estava num umbral, nada acontecia. Por isso que eu falo, todo tem seu momento, entendeu? Todo mundo, não tem aquele momento, então depende do momento, depende da hora que é. Aí, resumindo, em fevereiro o Alan me liga e fala assim, Nani, querida, tudo bem? Tudo bem. É o seguinte, vai ter uma participação para você fazer na novela, que são 4 capítulos, só você vai fazer muito bem, que é uma porteira de um hotel que fica na Tijuca. Falei, tá bom, você toparia fazer? Não é contrato, é cachê de gravação. Falei, lógico que eu vou, na boa, vou sim. Tinha que ir de carro, fazer os testes lá todos de PCR e tal, e voltar de carro, que não estava podendo ir de avião por causa da gripe. Em fevereiro agora. Eu cheguei, fui lá, fiz, gostaram, foi divertido e tal, voltei. Quando eu cheguei, me ligaram de novo. Olha, não gostaram tanto que quer que só venha semana que vem de novo. Pode vir, vou, tal. Marcou de começo de março, começou a pandemia de novo. Bom, para encurtar a história. Terminou a pandemia no final de março, voltaram em abril, tal, aquela coisa de toda, ao invés de gravar várias frentes, é uma frente só, não tem mais aquele monte de frente gravando, é tudo muito estilizado, todo mundo de máscara, sai de máscara, é todo um processo. Enfim, o que era uma participação, o papel agora ganhou nome, não sou mais só porteiro do motel, vou virar uma taróloga, que eu estou lendo carta do povo. Ou seja, o que era para ser uma ficada está virando um caso sério, entendeu? Então, assim, a gente é o nosso melhor portfólio porque a gente é o que a gente entrega. Então, não adianta ser só bom ator e ser uma pessoa difícil de conviver, uma pessoa difícil de se tratar, uma pessoa difícil de negociar. Você tem que ser uma pessoa viável. Porque não dá tempo mais, Galisteu, de ficar naquela coisa, de ficar empoderando. Fazendo reunião, ninguém mais faz reunião. Não dá mais, não. E não adianta mais querer fazer o surtado, por exemplo, eu fui entregar o flat hoje entreguei o flat, né? Sexta-feira eu fui lá fazer o reconhecimento do flat. Foi a primeira vez que eu fiquei no flat, que na novela fiquei no hotel, no Popstar fiquei no hotel e tal. Pois agora eu quis levar cachorro, levar tudo, fiquei no flat. Então levei um pedaço da minha casa para lá. Levei desde o edredom que eu ponho no sofá, que as cachorras gostam que tem o cheiro delas, tá? Até o remédio delas, enfim. Levei até escorredor de macarrão, pra você ter uma ideia. Enfim, eu sou mineirona, né? Fazer o quê? Foi uma amiga minha de Minas, a Valdete, fez pão de queijo no flat. Maravilhoso. Enfim, eu sou dessa que eu faço a extensão. A Valdete veio de Serrania para o Rio, mandei passar 12 horas dentro do ônibus, ela foi. Ela maravilhoso. Foi divertidíssimo. Fomos na confeitaria Colombo, então almoçamos na Colombo, fomos na empresa Rosana Igual, foi maravilhoso. Valdete é minha amiga de infância. Nossos avós eram irmãos. O pai dela, se você ter ideia, era o maestro da banda. Quando a mamãe faleceu, eu fiz a surpresa. Quando o funeral chegou no cemitério, a banda estava uniformizada, meio-dia, no sol de janeiro, tocando a Maria de Godot. Seu amigo Miguel. Então, quem determina seu limite? Ninguém determina seu limite, nem você determina, porque você não sabe que seu limite até que você precisa usá-lo. Quem vai ficar com o Mário? Eu adoraria ficar com o Eu amaria ficar com o Mário, com o armário atrás, da frente. Ontem o Felipe Adib foi me assistir lá no Paulinho. Então, foi uma delícia esse filme que foi com o Mário. Estamos na Amazon agora, né, gente? Quem vai ficar com o Mário na Amazon? Estamos lá na Amazon, um filme divertido que fala sobre a liberdade de ser quem você é. A liberdade de você se descobrir. Nani People, sim. Vou dizer uma coisa. Vou estrear com o programa da minha vida, A Fazenda. Eu sou uma apaixonada. Eu tô sabendo, estou fazendo a contagem regressiva com você. Parabéns para essa contagem. Ai, Nani, você não sabe, eu assisto. Eu vou dizer uma coisa, eu assisto esta Fazenda desde a época em que ela era raiz, a primeira edição. Olha, e
eu vou dizer uma coisa, você precisa me contar como foi a sua experiência dentro da Fazenda. Maravilhosa. É um filme de terror, mas que transforma a gente, né? Um filme de terror em todos os sentidos, é muito difícil fazer. Me transformou, porque você vai, como diz o Tico Santa Cruz, você vai para o universo paralelo, né? Você vai para o universo paralelo. Você começa a brigar por causa de açúcar, você briga por causa de água, você briga por causa de pão, você briga por causa de manteiga, você briga, entendeu? Você sabe que você tem que fazer uma ritual de normas, que se você romper, vai no banheiro, deixou o microfone desligado, você saiu falando, leva a prenda. 4 horas sem água. Você está acabando de sair do castigo, o outro coleguinha vai lá, tem mais 4 horas. Você quer matar a pessoa. Você quer matar a pessoa. E a pessoa que não é... E a pessoa que não é muito limpinha, deve dar vontade de matar, então, porque aí as manias de cada um aparece, né? Não, e assim, não é muito limpinha, não é muito de fazer o trabalho de todo mundo, né? Você determina a função. Aí a pessoa vai e não faz, porque tem uma pessoa que é relapso em casa, não faz mesmo, não vai fazer lá também. É o que mais tem. Por que você acha que você não ganhou? Porque para mim você tinha tudo para ganhar. Porque era muito espontâneo, era muito explosivo. Eu sou muito transparente, Agaceu. Muito transparente, eu falo o que eu penso. Eu não fico fazendo média com o povo, entendeu? Então chegou uma hora que eu estava gritando demais. Por exemplo, no dia que o Dudu falou que ia votar no Carrasco, ia votar como é que chamava? Na Janaína, e votou na hora H no Carrasco, eu queria pôr veneno na comida dele. E eu ia pôr. Eu estava de um jeito que eu estava virada no giraia. Eu estava no sermão desse. Mas uma coisa a Fazenda Civil. A Fazenda Civil vai me deixar mais humana, mais crível, mais orgânica na vida. Que eu estava no momento da minha vida que eu não estava nem Estrela de Belém, nem Vaca de Presépio. Eu estava no umbral. A Fazenda mostrou a minha persona para as pessoas. Eu tive cenas pós-Fazenda, e hoje em dia até acontece muito isso, de eu estar dentro do elevador com um amigo meu que estava indo na construtora comprar um apartamento, e entrar uma senhora da limpeza, falar, não pode entrar. Ela olhando para baixo, falou assim, ó, eu quero dizer uma coisa para a senhora que eu não podia nem falar para a senhora, mas eu vou falar. A senhora mudou minha vida. A senhora fez eu entender o meu neto, que eu não entendia. Isso zerou minha fazenda. Eu estava em Ribeirão Preto, vindo de uma cidade próxima ali, como é que chama a cidade, gente? Parei no posto ABCC. Parou uma caminhonete dessa F1000, grandona tal, desce um moço tal, voltou no caminhonete, falou, aí desce um senhor, que eu acredito, não sei se é o pai, se é avô dele e tal. Falou, dá licença, posso falar com a senhora? Tá? Eu queria falar com a senhora, assim, eu sou muito rude, eu sou do campo e tal, mas eu queria dizer uma coisa para a senhora é 100%. A senhora é uma pessoa muito decente. Eu vi a senhora na fazenda e minha mãe gostava muito da senhora desde a Hebe. E eu fui entender a senhora melhor na fazenda. Parabéns, a senhora é uma mulher de fibra. A senhora me fez entender muita coisa até da minha família. Eu zerei minha fazenda ali. Para mim, valeu a fazenda. Porque o importante não é ganhar. Pergunta, quem ganhou a minha fazenda? Ninguém nem lembra que foi o Daniel Bueno. Então, eu sei que a fazenda é uma coisa que todo mundo me vê até hoje. Bonito, né? O Daniel, bonito, né? Menino bonito. Bonito era eu quando era criança. Daniel, viu? Daniel, minha boca enchia d'água, era um corgo. Nossa, que menino bonito. Eu vi aquele sovaco da piscina, eu ficava úmida. Você tá louca, você também. Vou falar que essa Fazenda 13 tem uma gente bonita também. Eu vou dizer uma coisa para vocês: essa Fazenda tá com gente linda também. Querida. Mas eu também mudei o meu jeito. Você sabe que eu apresentei o Power Couple. E como fã de reality show, eu encarava o reality de um jeito como telespectadora. A partir do momento em que eu comecei a frequentar, pegar o microfone, acompanhar, ver o dia a dia daquelas pessoas, eu mudei completamente o meu jeito de encarar um reality show e de encarar quem participa de um reality show. Tem que ter muita coragem, não é fácil, porque parece que é uma vida boa, que tal, é difícil. Eu entrei naquela casa, agora na sede, por exemplo, você fica lá algumas horas, você esquece aquelas câmeras, eu não sei, parece que esquece, faz mais efeito, parece que a pessoa quando bebe fica mais bêbada, eu não sei o que é. Tem uma coisa dentro do reality show, em especial... É o universo paralelo. Eu adorei como você colocou o universo paralelo, adorei. Vou até usar o universo paralelo na Fazenda, porque é o universo paralelo. Porque você briga por coisas que depois você fala, por que eu briguei daquele jeito, gente? Precisava da grita daquele jeito. Mas uma coisa eu tive, eu não saí com forma de traíra, não saí com forma de duas caras, não saí, pelo contrário. Você dá a César o que é de César, isso eu não saí não. O que eu vi de gente com forma de traíra, nossa senhora, foi uma loucura. Eu era muito justo, eu virei a mãezona da casa, na época que a gente fez, a gente terminou funções, eu era responsável pela comida. O negócio não era fazer a comida, era difícil fazer a comida dar para 15 pessoas. Porque todo mundo malhava, voltava que nem uns boi.
entendeu? Para comer. Aí só quer comer filé. Arroz, feijão, que é bom, só quer mistura. Ninguém quer arroz e feijão. Então, é difícil fazer a comida dar, entendeu? Nani, para encerrar, quando é que você conquistou o seu status de mulher? Eu não consigo te ver de outro jeito. Você é mulher, mas há bastante tempo você é a mulher. Quando é que você percebeu que as pessoas olham para você, mulher, pronto, acabou. Deixou de ser a drag, deixou de ser a gay, a bicha, e virou uma mulher. Quando foi a travestida? Isso aconteceu, vou te falar a verdade, sabe quando? Quando assim, eu tomava hormônio feminino alucinadamente. A minha mãe teve um câncer muito agressivo, ela faleceu num mês e meio. E aí o médico da família me chamou e falou assim, pare de usar os seus hormônios, você pode desenvolver alguma coisa parecida com a da sua mãe. Antes, precocemente, porque seus avós eram primos, a família inteira morre disso, tal, sua tia, pare de usar seu hormônio. Eu parei de usar, em 2 meses eu perdi a forma. Aí tive que ir atrás das próteses, né? Colocar prótese, tal. E aí, quando eu pus a prótese, eu comecei a me achar assim, que a minha vida ia mudar por causa da prótese, tal. E aí eu chegava pessoas e falavam assim, olha, fiz o peito. A minha decepção maior, porque quando primeiro foi a Salete Campari, que é minha grande amiga, que é minha confidente, que eu olhei e falei assim, ela falou assim, querida, que diferença que tem aí? Você, quando tomava hormônio, ela é mais bonita até, estava maior que isso. Não estou vendo diferença nenhuma. Você está de peito ou sem peito, a sua é mulher do mesmo jeito. Até rimou. De peito, sem peito, você é mulher do mesmo jeito. Ali eu percebi que eu não tinha esse estigma que o pessoal esperava de uma trans, que é de andar sempre com roupas exóticas, eu sempre procurei ser muito elegante. Acho que eu peguei isso da minha mãe, de ser elegante, de não usar coisas que deponha contra. Eu falava muito isso, que uma meia ciada depõe contra, uma saia fora do eixo, do zíper, na coluna, depõe contra, entendeu? Aí depõe contra, olha que termo mais antigo, né? Depõe contra. Então, acho que eu peguei isso para a minha vida, entendeu? Quando eu vi que eu fui me tornando cada vez mais popular, mais conhecida, e tudo que eu fazia respingaria nas pessoas que eu amo, eu procurei ficar mais cautelosa. Por exemplo, eu estava precisando de uma grana danada, recebi uma proposta de uma revista para fazer um ensaio erótico, que eu ia mostrar a Busanfa, tinha o quê? Tinha 30 e poucos, 39, 40 anos, a Busanfa e a Peitóloga, que eu tinha colocado o peito, estava lenta e tal, ia sair de Messalina. O editor da Tex me chamou, e aí liguei para minha mãe toda empolgada, falei, mãe, vai ter uma grana maravilhosa, a gente pode entrar no apartamento, Ela falou, deixa eu te falar uma coisa, você tem certeza que você precisa disso? Porque assim, pode ser um dinheiro que você ganha, tá, mas eu não ficar muito à vontade, se eu estiver indo na padaria e ter que passar em frente à oficina do Chicão, e você tá lá com a bunda de fora, eu não vou ficar muito à vontade. Aí, a minha mãe, falei, mamãe, então acho que assim, eu acho que vem pela atenção das pessoas, acho que pelo jeito de eu agir também, sabe, Adriane? E assim, eu tenho uma coisa que a gente não falou, eu namoro só gente jovem, né? Nunca ouvi também a tua vida com namoro. Nunca se mas misturou. eu sou... Você esconde esses boys aí, não? Não, a gente serve bem para servir sempre, né, querida? Você não é obrigada a ficar expondo os boys desse jeito, para depois o feitiço ficar contra o feiticeiro. Coitado, não tem sossego nem de andar pela vida mais aí também. Não. Entendeu? Você tem que fazer quietinha. Mineiro come quieto, mas quando dá, faz um escândalo, querida. Você não tá entendendo. Adoro! Nani People, então, eu te amo. Tá bom, eu também te amo muito. Muito obrigada, viu? Fiquei Obrigada bem feliz a você. Que deu certo, que você deu um show nesse papo aqui. Chorei com você, me emocionei com você, te lembrei coisas que você nem sabia que tinha acontecido, olha só, tá vendo? Amém. Que eu lembrava. Beijo, obrigada, meu amor. Deus te ilumine, se arrase muito da fazenda. Amém. Comente nas redes sociais. Beijo. Comentarei. Beijo, tchau, te amo. Fala, Galisteu.